Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar a ilustríssima senadora Marta Suplicy, relatora do projeto de alteração do Simples aqui no Senado Federal. Saudar o nosso presidente, Renan Calheiros, os meus companheiros e amigos, deputado federal Jorginho Melo e deputado federal João Arruda. Jorginho, presidente da Frente Nacional Mista da Micro e Pequena Empresa, e o deputado João Arruda, que foi o relator deste projeto na Câmara dos Deputados. Quero saudar o ilustríssimo secretário executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional, do Ministério da Fazenda, Silas Santiago. Quero saudar o diretor da Fiesp, Carlos Bittencourt, e o representante do SEBRAE, o gerente de políticas públicas, nosso amigo Bruno Puig. Saúdo ainda também o secretário especial das micro e pequenas empresas da presidência, Carlos Leone, o secretário executivo do Ministério do Turismo, Alberto Alves, o vice-prefeito de Eurunepé, Aloysio Martins, e saudar nas suas pessoas as demais autoridades e entidades aqui presentes. Saúdo os ilustríssimos senadores Eunício de Oliveira, nosso companheiro João Pimentel, Romero Jucá, Cássio Cunha Lima, Paulo Bauer. Minhas senhoras e meus senhores, aqui estamos hoje para recuperar um pouquinho a história, para buscarmos as raízes do processo que nos chega no dia de hoje para discutirmos no Senado os aperfeiçoamentos de uma legislação que, como disse sempre o nosso querido senador Pimentel, é uma lei viva, é uma lei que se moderniza com o tempo. Ela está sempre em alteração, porque é uma lei que busca qualificar o Brasil real da nossa economia. E dentro desta linha, no ano passado, nós, quando assumimos o Ministério em 2013, já estava em curso no Congresso Nacional um projeto de alteração da legislação comandado pelo nosso companheiro Pedro Eugênio, que era o presidente da Frente Parlamentar de saudosa memória, a quem presto aqui as nossas homenagens. O Pedro Eugênio, então, foi o autor de um projeto de alteração da legislação, e esse projeto contou com a colaboração para que nós pudéssemos aperfeiçoá-lo de tal forma que nós tivemos 81 inovações introduzidas dentro do Simples. Inclusive, algumas delas que agora começam a se revelar na sua importância, como, por exemplo, o Registro Único Nacional, unificação em um único número, que é o CNPJ, para efeito de registro, e outras tantas inovações acontecidas. Essa é uma publicação da Ordem dos Advogados do Brasil, feita juntamente com o Ministério da Micro e Pequena Empresa, que demonstram essas alterações. E naquela ocasião, nós tivemos a oportunidade de discutir com o Congresso Nacional o problema do limite, meu caro Silas, do Simples. Até porque esse limite foi votado, se não me engano, em 2011, né? E nós já temos aí um processo inflacionário que hoje já tem um ganho inflacionário em cima desse Simples estimado até, incluindo 2015, da ordem de 2,5 bilhões na arrecadação. Esse cálculo já está feito e não dá para contestar. Portanto, ao não corrigir, você tem ganho tributário inflacionário, em detrimento da micro e pequena empresa. Mas, de toda forma, eu disse aos parlamentares, não é um problema de corrigir limite. Nós precisamos rever o conceito das tabelas do Simples. Porque, correndo o Brasil, quando fizemos a caravana da simplificação, nós percebemos
que existe medo de crescer. A micro e pequena empresa, ela tem medo de crescer, porque quem sai do simples cai no complicado. E, meu caro Silas, quando você cita que o Brasil tem limites muito acima dos outros países, os outros países não têm o manicômio tributário brasileiro. É um verdadeiro inferno quando você sai de uma legislação do simples. Daí o fato dos limites do simples é uma espécie de capa protetora contra os exterminadores do futuro, que é exatamente a nossa política tributária no Brasil. Portanto, o que dispõe a Constituição é uma redoma de sobrevivência. E quando aqui se fala em fazer uma reforma tributária, eu estou de pleno acordo. Nós temos que simplificar o nosso sistema. Aliás, o Brasil precisa de um grande simples. E aqui eu lembro o meu querido amigo Hélio Beltrão. Hélio Beltrão, de saudosa memória, com quem tive o privilégio de trabalhar, ele dizia, então, quando propôs o juizado de pequenas causas. Quando ele propôs o juizado de pequenas causas, todos os datavênias do Brasil se insurgiram contra, dizendo como nós podemos fazer através da grande reforma do judiciário que nós temos que fazer. Ele falou, estou de pleno acordo. A reforma do judiciário resolve. Mas enquanto não se faz a reforma do judiciário, vamos fazer o juizado de pequenas causas. E foi assim, já são 30 anos passados, cadê a reforma do sistema judiciário? Não aconteceu. Aconteceu o juizado de pequenas causas. A mesma coisa é a legislação do simples. Isto se resolveria numa reforma tributária, mas enquanto ela não vem, vamos aperfeiçoando o simples, que é por onde nós estamos dando o oxigênio para o Brasil real conseguir sobreviver. E aí, então, fiz uma promessa aos parlamentares. Assumi o compromisso em nome da Presidência da República, em nome da presidenta Dilma, de que, num prazo de 90 dias, entregaríamos ao Congresso Nacional um estudo sobre as tabelas, para que, então, a gente aprovasse o projeto existente, sem a correção das tabelas, para ele ser refeito na nova legislatura. E, no prazo de 90 dias, nós cumprimos, minha cara senadora Marta Suplicy, cumprimos juntamente com o SEBRAE, que foi um grande parceiro nesta luta, conseguimos, então, buscar 4 grandes instituições externas. E é importante, nessa discussão, nós trabalharmos com gente que não tem interesse direto em termos de vetar projeto, né? Nós temos que trabalhar em termos de política econômica, não só com a visão de política tributária. E, dentro da visão de política econômica, nos recorremos a 4 grandes instituições: Fundação Getúlio Vargas do Rio, a INSPER e a FIP de São Paulo e a Dom Cabral de Minas Gerais. E a Dom Cabral de Minas, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, foram aquelas que mais rapidamente puderam vir ao encontro do que nós queríamos, porque a tarefa é olhar os dois lados, Silas. Não era só olhar o lado da micro e pequena empresa, mas também olhar o lado da arrecadação. Tanto é que, dentro da equipe técnica que comandou este processo, com imensa responsabilidade, está o nosso ministro hoje, Nelson Barbosa, que foi o coordenador deste projeto, junto com uma grande equipe dentro da Fundação Getúlio Vargas, inclusive contando com ex-membros da Receita, como Chontag, seu filho, estão todos aí dentro do projeto. Então, o projeto foi feito com imensa responsabilidade, olhando os dois lados da questão. E aí, nós fizemos um diagnóstico do problema existente, e que eu sei que nós estamos até de acordo com a questão da progressividade da taxa. E aqui está rapidamente o diagnóstico. Por favor, quem está operando, ficou pequenininho lá, mas passa rápido, vai? Pode ir. Trabalhamos com informações da Receita Federal sobre o desempenho das empresas optantes do Simples em 2013. Aliás, nós não temos ainda a informação de 2014, né? E 2015 até agora. O Senado me parece que solicitou, né? Já foi entregue ou não? Seria muito importante
nós temos esses dados, porque esses não são dados protegidos pelo sigilo fiscal, porque eles são dados agrupados, não são dados específicos. E são fundamentais para a gente ter esse diálogo aberto a respeito do cálculo das perdas. E eu espero que entreguem rapidamente ao Senado da República essas informações. Então, a partir dos dados que tínhamos em 2013, entregues à Fundação Getúlio Vargas, nós tivemos o seguinte diagnóstico, por favor. Primeiro, está ali pequenininho, mas para a gente ter uma ideia, são 2,7 milhões, eu vou ter que ler aqui, porque lá no quadro eu vou traduzir para vocês. A primeira coluna são os optantes pelo Simples. Ali naquela época eram 2,7 milhões, que representam 95,3% do universo de empresas no Brasil. 95,3%. As empresas que estariam no lucro presumido representam 4,4% desse universo. E as empresas que estão no lucro real, 0,3% deste universo. E aqui lucro real é até 4 bilhões de faturamento. Não estão aqui os grandes gigantes nacionais, como Petrobras, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, eles não estão aqui dentro deste cálculo do número de grandes empresas, a concentração é ainda maior. Quando nós vamos olhar o faturamento, quem representa 95%, representa de faturamento só 14,5%. 14,5% é o faturamento das empresas do Simples. As empresas do lucro presumido representam 30,9% do faturamento. E as empresas do lucro real, 54,5% do faturamento. Portanto, 85% do faturamento são de médias e grandes empresas. Só 15% as micro e pequenas empresas, que representam 95% do universo. Aí, quando nós vamos olhar a distribuição de empresas ativas, nós vamos ver que na primeira faixa, 1, 2 e 3, as três primeiras faixas, estão concentradas 84,7% das empresas. E o que é isso? É quase que um incentivo ao nanismo. Pequenas, né? É o universo pequeno. E esse universo pequeno é o universo que nós queremos investir para ele crescer. Deixa ele crescer, é fundamental que eles cresçam. Então, ela é altamente concentrada nas três primeiras faixas. Quando nós vamos olhar a distribuição de faturamento das 20 faixas, nós vamos ver que essa distribuição é absolutamente decrescente e, por fim, quando chega na faixa 20, que é do 3.600, ela cresce. Por quê? É o medo de sair do Simples. É aquele problema da barreira, porque quem sair dali caiu no complicado é morte súbita. E eu vou mostrar por que é morte súbita. Muito bem, isto posto, nós temos que mitigar os fatores que estimulam o crescimento e a competitividade da micro e pequena empresa. E essa tabela mostra o que é o cross-country. O cross-country é uma corrida de obstáculos, aquela que, para o cidadão correr, de repente ele por uma barreira cai dentro d'água, cai dentro da lama. É o problema que nós criamos obstáculos para o crescimento. Através do quê? Vejam a variação da tabela. Quando ele sai da faixa 1 para a faixa 2, o impacto é de 36% de aumento de carga tributária. Quando ele vai da faixa 2 para 3, 25% de aumento. Então, e aí os outros aumentos vão acontecendo muito mais a miúde dentro do processo. E o que acontece? Acontece aquele fenômeno que ele está no meio de um semestre, de repente, um mês que ele vendeu, ele já saltou de faixa, e ele já vai pagar o imposto inteiro daquela faixa por ter ultrapassado num mês. O que ele faz? Liga para o contador desesperado. Por favor, não imita mais nota esse mês. Só que o coitado continua vendendo no cartão de crédito. Aí vem a declaração da Receita, que é uma grande sonegação de microempresa, porque cruzaram os dados do cartão de crédito com os dados do faturamento. O fenômeno é esse.
né? E o que nós queremos corrigir com o processo da tabela é exatamente esse processo para que eles venham todos para a formalidade, sem medo de crescer. Esse medo nós temos que retirar. Dentro desta visão, a solução foi exatamente a progressão geométrica e a redução do número de faixas de faturamento. Veja que essas faixas de faturamento, da primeira para a segunda é 100%, da segunda para a terceira é 50%, aí vai caindo, que cria esse fenômeno dele crescer, às vezes no meio do ano ele passa de faixa. Agora, a saída dos 3.600, essa é traumática. Quem está no simples e vai para o complicado, a pancada que ele toma é de 54% de aumento de carga tributária se ele estiver no comércio. Se ele estiver na indústria, 40%. E se ele estiver nos serviços, 35%. De medo de entrar no inferno tributário, aí ele começa o milagre da multiplicação. Ele vai abrindo empresa em nome do tio, da tia, do irmão, da sogra, exatamente para poder ficar dentro da faixa tolerável, para não sofrer esta pancada. Daí a criação do simples de transição, do 3.600 para o 7.200, para que ele possa continuar crescer sem medo antes de entrar na faixa do lucro presumido. Então, foi uma medida muito cuidadosa que foi criada dentro do projeto. Premissa. Primeiro, manutenção da repartição da arrecadação entre União, Previdência, Estados e municípios. Isso o projeto levou a ferro e fogo para não ter o problema de discussão de distribuição. E segundo, manutenção da carga tributária para a primeira faixa, que é onde está concentrado o grosso, né? Então, foi uma medida fundamental para este projeto. Segundo, a criação das faixas com crescimento de 100% entre elas, e com isso nós reduzimos de 20 para 7 faixas. E aí, a comparação da carga tributária, vamos já direto ao assunto, pode puxar, para o comércio. Pode colocar, não, coloca aí direto isso. Dentro do comércio, o que aconteceu? Nós fizemos uma linha, como prometido, da carga, porque é uma escada, nós da escada fizemos uma rampa. Então, a carga, o azul é o proposto novo, o vermelho é o anterior. Então, vocês vejam que no começo ele começa por baixo, depois ele vai acima da linha e quando ele chega no 3.600, aqui no vermelho ele daria um tranco para subir e aqui ele vai subindo mais lentamente. Agora, nós travamos nos 3.600 para estados, porque foi feito um grande alarde que os estados iam perder dinheiro. Não é verdade. Nós travamos em 3.600 e ainda foi mantido pelo relator ainda o critério do sublimite, que eu não estou de acordo, mas foi mantido exatamente para poder não criar essa discussão com os estados. Por que travamos no 3.600? Porque muita empresa, quando chega no 3.600, ela já está num porte que precisa gerar crédito para vender, senão ela perde venda. Então, ela cai no regime de ICMS normal. Então, o projeto teve esta inteligência de criar esta forma que beneficia a empresa e não prejudica os estados. Portanto, todo o alarido que fizeram sobre perda de estados não é correto. Não é correto. Para a indústria, vejam, então, no caso da indústria, dos 14.400. Gente, a indústria brasileira está quebrando. Nós estamos vendo a olhos vistos a dificuldade da indústria. Quando fizemos essa proposta especial para a indústria, porque no 14.400, quem quiser ir do comércio vai pagar mais imposto no simples do que no lucro presumido. Já foi feito assim. Mas a indústria não. Principalmente a média indústria, porque a grande indústria ainda tem todos os programas de incentivo, tem acesso ao BNDES, o pequeno não tem. E hoje a pequena indústria está sofrendo muito.
Portanto, este é um oxigênio fundamental para a indústria, portanto, a tabela do 14.400 é só para o setor industrial. E ela, estando no Simples, ela pode ir a 28.800 se for exportadora. E o que mais nós precisamos agora é colocar essa indústria no processo da exportação, aproveitando a vantagem cambial. Você, Paulo Bauer, que é lá de Santa Catarina, você sabe quantas indústrias estão nesta situação. E seria fundamental nós darmos prosseguimento a esta ideia. E na tabela de serviços, nós criamos aí 2 tabelas em vez daquelas 4 tabelas, sendo uma a tabela 3 e a outra é a tabela 4. E aí, Silas, vem ao encontro da preocupação, porque aqui não é o fator R, é o fator fé, é o fator emprego. Então, a empresa que gerar mais que 22,5% de folha de pagamento dentro do seu faturamento, ela vai para a tabela 3, ela vai para a tabela mais incentivada. Se ela for uma empresa que não tem pouco empregado, ela fica na tabela 4, que é exatamente o espírito de não taxar aquele que é não incentivar aquele que é individual, né, e incentivar aquilo que efetivamente gera emprego. Daí o fator fé, que é o fator emprego, que já está no propósito deste projeto. E aqui eu gostaria de colocar, finalmente, o ponto fundamental das perdas que foram colocadas. O Silas calculou 6 bilhões e 500, é isso? Hein? 2016. É 16 bilhões em 2018. 16 bilhões? Eu não sei onde você encontrou isso. Agora, manda os números que nós vamos discutir. Tá? Mas eu preciso de número, porque só um fica com o número, outro não tem. Então, nos nossos cálculos de projeção, são 4 bilhões 999. Porém, se houver um crescimento de 5% no faturamento dessas empresas, essa perda se anula. Por isso que cada vez que se fazem previsões catastróficas sobre as perdas de receita do Simples, no dia seguinte o Simples desmente, porque ele só bate regra. É ou não é, Pimentel? Nós estamos faz tempo nessa luta. Portanto, essa história de dizer das perdas astronômicas no Simples se anulam, porque nós aumentamos a formalidade da economia. Todo mundo quer trabalhar dentro da formalidade. Isto é fundamental. E a prova de que nós crescemos acima desse número é só olhar nos últimos anos o que aconteceu. Vou passar rápido, até porque nós estamos aqui no final. E aqui, dentro do Simples Nacional, se nós formos olhar a arrecadação do Simples no ano de 2015, ela está com um aumento real de mais de 5%, enquanto a receita está perdendo uma nota. Portanto, mostra a eficácia do Simples, sim. E olha aqui na tabela 6, onde foi incluído grande parte do prestador de serviço, ela não é muito diferente do lucro presumido, não. E por que ele entrou no Simples? Porque é simples. Porque ele recolhe só numa guia. Ele tem sede de desburocratização. Portanto, mostra que o vetor, o caminho do nosso desenvolvimento é a simplificação de processos. Chega de complicação. E o Simples é o símbolo disso, meu amigo Ronaldo Caiado, nosso companheiro de longa data. Então, dentro desta visão, eu gostaria de dizer a vocês sobre emprego. E aqui, infelizmente, nós ainda estamos com um nível de emprego positivo. O vermelho são as médias e grandes empresas, que estão com uma perda hoje, agora atualizada, de quase 708 mil vagas. E as pequenas empresas ainda estão mantendo um positivo de 104 mil vagas. Só que no último mês, nós já tivemos uma perda. Então, nós temos que andar rápido com este oxigênio. E eu queria encerrar, minha querida relatora e que preside esta sessão, sobre a empresa simples de crédito. Esse é um ponto que é um ponto muito bom para debate. E eu vou colocar 8 pontos para que vocês me acompanhem
no raciocínio se esse diagnóstico está certo ou não. Primeiro, o sistema bancário brasileiro ficou grande demais para atender aos micro e pequenos empresários. Concorda? 2, o sistema bancário tem imensas redes, oferece muitos serviços, mas não consegue emprestar para os pequenos. Quem concede crédito é o computador, que não vê caráter, competência, honestidade. Ele só lê patrimônio e pede garantias. Só dá prata a quem tem ouro. É assim. Terceiro, depois de formar praticamente um oligopólio induzido pelo próprio Banco Central, que prefere, por ser mais cômodo, fiscalizar 8 e não 8.000 estabelecimentos, o sistema bancário brasileiro capta de todos para emprestar só para alguns. O sistema financeiro brasileiro é o maior fator de concentração de renda do nosso país. É uma distorção. Nos Estados Unidos, já é para encerrar mesmo, presidente? Mais 2 minutinhos eu encerro. Tá. Os Estados Unidos tem 8.000 bancos. Eram 10.000, com a crise baixou para 8, eles estão preocupados para voltar, minha cara senadora Gleisi Hoffmann. E aqui nós estamos com 5 bancos, 2 estatais e 3 privados, porque um já foi privado, que concentram 90% de todas as operações. É a maior concentração bancária do mundo. Vamos lá. Os bancos estão muito mais preparados para financiar o consumo do que a produção de micro e pequena empresa. Com a concentração existente, há pouca concorrência, o que pode explicar, em parte, as persistentes altas taxas de juros no Brasil. A ideia da empresa simples de crédito resgata o princípio do crédito no município, administrado pelo cidadão, com recursos próprios, que pode emprestar o seu dinheiro no clássico sistema do olho no olho, fio do bigode, emprestar para quem ele conhece, que tem família e trabalha na localidade. Esses são os pagadores mais pontuais. Se o cidadão poupou capital ao longo da vida, ele tem 2 opções: aplicar no sistema bancário e ter uma pequena remuneração, ou ser livre para aplicar na sua própria comunidade, assumindo o risco, recebendo a remuneração proporcional, segundo as regras do mercado. Com isso, elimina-se o vai e vem do dinheiro, que acaba criando forte intermediação financeira com a consequente cadeia alimentar que vive desses recursos. Finalmente, com as empresas simples de crédito, a palavra de ordem é aplicar direto, sem intermediário, remunerar mais o investidor e desonerar o tomador. Isso vai democratizar nossa atividade econômica. Democracia política só se sustenta com democracia econômica. E, para encerrar mesmo, eu quero aqui ler o parágrafo único do artigo 170 da nossa Constituição, que eu tive o orgulho de subscrever. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Portanto, qual é o espírito da Constituição? É que a lei, a regulamentação é exceção. Nós fizemos da regulamentação regra, confrontando a Constituição. Portanto, não preciso do Banco Central para regulamentar o cidadão que vai emprestar o seu dinheiro na sua própria comunidade. Porque onde o Banco Central entra, ele regulamenta para concentrar e jamais para poder melhor distribuir o crédito no país. Eram essas as considerações, pedindo escusas por ter ultrapassado o tempo. Muito obrigado. Foi bem